Olá a todos, vamos começar a nossa aula de hoje e vamos começar com algumas informações, né? Algumas informações assim mais de caráter prático. A primeira é assim, né? A UTF tem nessa semana do 8 a 12, né? Tem esse evento científico de iniciação científica, né? E aí que foi solicitado uma mudança ali no planejamento de aula, de tal forma que as aulas nessa semana fossem todas assíncronas, né? Se fosse possível, né? Tornar todas as aulas assíncronas. Então, uma mudança que a gente teve no planejamento de aula da nossa disciplina é que nessa semana, né, do 8 a 12, as aulas serão assíncronas. E a segunda, uma outra solicitação uma outra solicitação era que, se fosse possível, que não tivessem provas nessa semana. E aí, se vocês olharem lá o, página, o mundo da nossa disciplina, né? Ou mesmo o planejamento de aula antigo, vocês vão ver que tinha exatamente uma prova que era dia 11, se eu não me engano, né? Então, 11 caía justamente na semana que tá aqui, né? Tinha uma prova que era justamente do dia 11, né? Do dia 11. Então, cai justamente na semana, né? Então, com isso em consideração, teve só uma mudança em relação. Bom, aqui tá a semana, né? Aquela semana que tem o Say City aqui. Então, todas as aulas dessa semana se tornaram assíncronas, né? Então, o que mudou, na verdade, é que terça-feira, antes era por padrão, né? A gente tem mantido a aula assíncrona. Nessa terça, dessa semana, do dia 8 a 12 de novembro, ela tornou assíncrona. E a outra coisa é que a P1 ela foi um pouquinho mais para frente, né? Agora a P1 tá do dia 18 do 11, tudo bem? Então, já vou até alterar aqui. Então, a alteração que a gente teve foi na data da prova, da P1, que ela foi adiada, né, para dia 18 do 11. Vou mexer aqui, 18 do 11. Tudo bem? Então, vocês vão ter um tempinho, um prazo um pouco maior para fazer a P1. Tudo bem? Mas qualquer outra dúvida, consulte aqui o planejamento de aula. O planejamento de aula está fechadinho. Já está fechado, né? Eu fiz a alteração, e agora já está fechado. Vocês podem consultar tranquilamente. Legal. Segunda coisa, em relação à lista de exercício, né? Então, foi colocado aqui uma lista de exercício 1 para vocês. Essa lista de exercício 1, provavelmente vocês já estão até trabalhando nela, né? Essa lista de exercício 1 é sobre erros e não era para entregar, não precisa entregar. Então, é só para vocês, material de auxílio aí para vocês estudarem. Agora, a lista 2, sim, a lista 2 ela é para entregar. Coloquei uma data limite aqui de entrega para o dia 22 do 10, né? Então, seria na sexta-feira. É sexta-feira, mas assim, eu já tinha falado no vídeo anterior, o vídeo anterior de vocês foi na sexta, né? Então, na verdade, já tem um bom tempinho aí. Mas e também não é para entregar tudo, né? É só o exercício 2, o 4, o 8 e o 12A. Tudo bem? E aí vocês podem. Inclusive, alguém já até entregou aqui. E aí vocês podem. Então, a lista 2 sim é para entregar. Só peço, se possível, né? Que vocês entreguem no formato. Duas coisas. Se possível, entregar em formato PDF, tá? E nesse possível, na verdade, basta você usar o seu. Pesquisar qualquer. Você tem sites online, né? Que, por exemplo, se você fazer se você fazer assim no lápis e você tirar foto no celular, então vão ser fotos, né? Geralmente é JPEG ou PNG. Mas se você procurar na internet, vocês vão ver que tem várias páginas, vários sites que convertem para vocês essas várias fotos que você tiram em PDF, tá? Não só site, mas também tem aplicativo de celular que também faz isso. Então eu pediria para vocês fazerem essa conversão. Segunda coisa é que essa lista é pequena, então o exercício para você entregar é pequeno, mas dependendo de como você faz o scanner ou tirar foto, pode ser que o arquivo fica muito grande, tá? Eu tenho uma limitação aí, acredito que é de 10 mega. Se esse for o seu caso, então você pode mandar por e-mail para mim, tudo bem?
Mas aí, só para uma questão de ficar documentado, manda pelo menos alguma coisa, algum tipo de documento, né, em PDF, dizendo que você, anexando aqui no sistema do Moodle, você anexa alguma coisa e diz que você fez a lista e foi enviado por e-mail, tá? Isso é só por um critério que para mim vai ficar depois mais fácil para vai ficar mais fácil para corrigir, né? Porque aqui eu vejo todos os envios, aí eu posso fazer uma seleção do tipo, ver todos os envios, né? Então, de pessoas que realmente enviaram. E aí eu consigo dar nota tranquilamente. Se você só manda por e-mail, aí ele não vai aparecer aqui, né? Quando eu clicar em ver todos os envios, porque você não enviou nada. Então, nesse caso, só envia lá alguma coisa lá, pode ser até um PDF em branco lá, só para dizer que você teve envio de alguma coisa. Mas é bom que você envie alguma coisa dizendo, por exemplo, informando, a lista foi enviada para o e-mail do professor, alguma coisa do tipo, tá? Isso, claro, isso no caso de que você não consiga fazer o, o upload do arquivo, por conta do tamanho do arquivo, tá? Bom, legal. Alguém tem algum tipo de pergunta? Algum comentário? Alguma dúvida em relação às listas? Não. Tudo bem. Legal, tá. Então vamos começar, de fato, o conteúdo da aula de hoje, né? Então, nessas 3 últimas aulas, nessas 3 últimas aulas estamos aqui nesse contexto de zero de funções, né? Então, no problema principal é fazer uma aproximação, é estudar, né, métodos que dão aproximação de zeros de funções, tá? E esse, inclusive, é a última aula que estamos falando de zero de funções, né? Zeros de funções, né? Então, geralmente a gente tem um problema regido por uma f e a gente quer encontrar uma xi, tal que o f de xi dá igual a zero. Ao invés disso, né, a gente tenta encontrar, na verdade, um x-bar que seja próximo, né, esse sinal de próximo, da nossa raiz xi, tá? Para isso a gente tem trabalhado nesse tipo de método, né? O primeiro método que a gente viu é o método da bissecção. Então, tinha o método da bissecção. A gente viu que, na verdade, o que se fazia? Então, você tinha um intervalo, aí você pegava um ponto do meio, aí você olhava se a raiz estava na direita ou estava na esquerda. Se estivesse na direita, você considerava o intervalo da direita, se estivesse na esquerda, você considerava o intervalo que estava na esquerda. Aí, nesse novo intervalo, de novo, você pega lá o ponto do meio desse intervalo e olha, ó, o zero está na esquerda ou na direita. E aí você ia fazendo esse caminho, tá? Esse era basicamente o método da bissecção. E assim, os métodos que estudamos até agora, que vamos continuar estudando nessa última aula, basicamente é assim, tem o método da bissecção, que a gente estudou ali na primeira aula sobre zero de funções, e tem o método do ponto fixo, né? E o método ponto fixo se baseava assim, né? Que o seu problema inicial, né? O seu problema inicial era encontrar uma QC que anula essa função. O método do ponto fixo se baseava na seguinte translação, né? Ao invés de você encontrar uma maxi que anula uma função, você encontra uma maxi que na verdade é um ponto fixo de uma outra função φ, tá? Então você trocava o seu problema de encontrar uma raiz pelo problema de encontrar um ponto fixo de uma outra função φ, né? E eles tinham essa propriedade aqui, né? Que a f de xi, a xi vai ser um ponto fixo dessa função aqui, a φ, se somente c é um zero da f. E a gente chamava essa φ aqui de função de iteração. Legal. E aí, o que, que a gente faz? Qual que era o método do ponto fixo, né? A ideia geral do método ponto fixo é que você ia fazer uma sequência de pontos, tá? Você fazia uma sequência de pontos na esperança de que essa. Deixa eu só mudar para cá. Só me organizar aqui.
Tá. E a ideia é que, fazendo esse tipo de translação, né, a gente podia usar métodos de encontrar ponto fixo para o nosso problema de encontrar zero de funções. E a ideia do método ponto fixo era você construir uma sequência, né, de pontos, e de tal forma que essa sequência de pontos, à medida que você ia andando na sequência, essa sequência ia ficando cada vez mais perto do seu ponto fixo, ou seja, da sua raiz, da sua função, do seu problema original. E, e o método, né, que você usar para isso, o método que é a sequência, ela é definida simplesmente da forma: o próximo elemento era sempre o φ calculado no elemento atual, tá? Então, o próximo elemento era dado como φ calculado no elemento atual. Então, você construía a sequência dessa forma, e a ideia é que essa sequência, à medida que você vai andando nos elementos da sequência, essa sequência vai ficando cada vez mais perto do seu ponto fixo, ou seja, do seu zero da sua função. Legal. Mas aqui, assim, e vimos lá na aula de ponto fixo que, assim, não é. Primeiro é isso, né? Ó, primeiro tem um probleminha. Dada f, você tem que encontrar uma função de iteração, tá? Então, em alguns casos particulares é fácil de encontrar. A gente fez, inclusive, um exercício na aula passada, né? Mostrando como é que você provava a existência, como é que você, dada a função, como que você podia obter alguns tipos, né, de função de iteração. Mas na aula de ponto fixo vimos que não basta não basta você ter essa propriedade aqui, né? Você ter essa propriedade, mas se você faz essa sequência de iteração, essa sequência de iteração, eu lembro que era um exemplo que cada vez que você fazia a sequência pegando números cada vez maiores, tudo bem? Então, o que a gente fala é que a sequência divergia. Mas o legal, o que acontece? Lá, no teorema do ponto fixo, quando a gente estava estudando o ponto fixo, tinha um teorema interessante, né? Só copiar aqui para não... tinha um teorema que era assim: dado algumas condições da φ, você tinha que essa sequência ia convergir para a sua solução. Então, o teorema, né, só escrevendo aqui de forma mais detalhada, então suponha que φ satisfaça. Então, você tem que ter que o φ e a φ' tem que ser contínuas. Tá? No intervalo que contém a raiz. Além disso, né, o mais importante aqui, o módulo da derivada tinha que ser menor do que uma constante m, onde que esse m tinha que ser estritamente menor do que 1. Tá? Para qualquer que seja x pertencente ao intervalo. E pronto, né? Aí você pega o ponto inicial, né? O ponto inicial da sua sequência pertencente ao intervalo e pronto. Então a sequência convergia. Então você pegava a sequência xn, da forma, como que era a sequência? A sequência xk mais 1 era sempre igual ao φ de xk. Né? Então, por exemplo, x1 vai ser o φ de x0, x2 vai ser o φ de x1 e assim sucessivamente. Então a sequência da forma converge. A sequência convergia para sua raiz. Tudo bem? Então esse é o teorema que a gente tinha, teorema importante do ponto fixo. Mas aqui, o que eu quero que vocês observem é assim: o teorema do ponto, esses métodos aqui de ponto fixo, eles são bem gerais, né? Então, primeiro, a filosofia aqui do método do ponto fixo é isso: você troca achar o zero de uma função por achar o zero, ou por achar o ponto fixo de uma dada função φ. Mas perceba que é uma outra função φ, não é a mesma, não é f aqui, tá? Aqui é f, se bem que minha caligrafia tá parecendo que é igual, deixa eu escrever um pouco melhor aqui. Essa aqui é a nossa função f e essa aqui é a φ. Então não é a mesma função, tá? Então, dado que você tem a sua função f, você teria que encontrar uma função φ, que é chamada de função de iteração para o seu problema. Então, aí já é um problema, tá? Porque, dado que você tem a f, não tem uma... Quer dizer, por enquanto, né? Por enquanto, a gente não tem uma metodologia padrão para encontrar uma função de iteração. Por enquanto. Nesse contexto do ponto fixo, não tem. Ele só diz assim: se tiver uma f e tiver uma função de iteração φ, e além disso, a sua φ satisfaz essa propriedade,
Então você faz essas iterações, e essas iterações vão te dar uma sequência, e a sequência vai convergir para o seu ponto fixo. Mas legal. Só nessa parte que a gente estudou do método ponto fixo, ele não fala como é que você constrói a FI. O que é legal, né? Legal é que depois, no método de Newton-Raphson, como a gente viu no finalzinho da penúltima aula, o que o método de Newton-Raphson vai fazer? Ele vai dar para você um meio de construir a φ. Tudo bem? Então agora já ficou um pouco melhor. Você vai ter a f, que é a sua função do seu problema original, que você quer encontrar a raiz, e o método de Newton-Raphson, né, como a gente deduziu na penúltima aula, que é dada por essa fórmula aqui, ele fornece para você quem é φ. Tudo bem? Então, a gente tinha lá o nosso... A gente tem um método ponto fixo, né, que é um método bem geral, mas ele falava, ele sempre partia do pressuposto que você já tinha uma φ que era uma função de iteração. O método de Newton-Raphson não, ele usa tudo que a gente tem do método ponto fixo e, além disso, ele fornece para a gente quem é a nossa função de iteração. Tudo bem? Só lembrar, né, que como a gente deduziu a φ, né, essa função de iteração, a ideia era que a gente queria achar uma função de iteração tal que a derivada na raiz fosse igual a zero. Tudo bem? Isso foi como que a gente deduziu essa expressão do método de Newton-Raphson. Tá? Então, só para deixar, talvez esteja sendo repetitivo, né, mas para deixar bem claro qual que é a sequência que a gente está fazendo aqui. Então, primeiro a gente viu o método da bissecção, ele é um método por si só, e depois a gente viu o método do ponto fixo. Em teoria, só tem o que estamos estudando são só esses dois. O método de Newton-Raphson, ele entra aqui como sendo você pode pensar, uma subclasse do método do ponto fixo. Porque o que ele faz, na verdade, o método de Newton-Raphson, ele, dada f, ele fornece para a gente como é que é uma φ. Tudo bem? Tá? Então, porque ele fala assim, dada f, dada a função f, que é o seu problema, né, o seu problema inicial, ele fala que, como função de iteração, você pode pegar a φ de x sendo igual a φ de x igual a x menos a própria f de x dividido pela derivada de f' de x. Legal. Então, ó, vamos observar o seguinte. Dada f, ele forneceu para a gente a φ. Tudo bem? Então, em teoria, a gente já pode fazer essas iterações. Tá? É isso. Então, dada f, por método de Newton-Raphson, você considera essa φ. Tudo bem? E você usa a φ para fazer as iterações. Será que essa φ, as iterações, elas vão convergir para a nossa solução? Isso a gente não sabe ainda. Tá? A gente vai ver daqui a pouco que o que é legal, mais legal ainda do método de Newton-Raphson, que essa φ dada dessa forma, claro, com algumas condições na f, né, que vamos ver ali mais para frente, essas iterações vão de fato convergir para a solução, para a nossa solução. Tudo bem? Tá? Então, lembra, na penúltima aula deduzimos essa expressão de φ de x, então a ideia era que a gente queria uma φ tal que a derivada na raiz fosse igual a zero. Tá? Partindo de uma forma geral da função de iteração, que era o x mais a de x, f de x. Tá? Então, a gente derivou essa expressão em si e quis que essa derivada fosse igual a zero. E aí, a gente encontra que o a tem que ser, na verdade, o menos 1 sobre f' de x. Tudo bem? Então, na penúltima aula, a gente fez uma dedução geométrica, desculpa, uma dedução algébrica para a forma do método de Newton-Raphson. Tudo bem? Aí, olhando essa expressão assim, qual que é a motivação geométrica? A motivação geométrica é o seguinte. Então, eu vou desenhar aqui o eixo OX
Aqui eu vou colocar o eixo AY, tá? E eu vou desenhar aqui uma função, o gráfico de uma função qualquer. Esse aqui é o gráfico de uma função qualquer. Esse aqui é o gráfico de uma função qualquer, né? Vamos supor que essa aqui é a nossa f. E aí, aqui eu vou pegar um ponto que eu vou chamar de, um ponto qualquer lá que eu vou chamar de, por exemplo, vou colocar de x0, tá? Ponto inicial x0. Tá. Aí eu vou só traçar os pontos aqui do meu gráfico aqui. Então aqui vai vir para cá e depois vai vir para cá. Aqui vai ser então o f de x0. Legal? Legal. Então esse é o x0, aqui é o f de x0. A gente, ó, olhando pelo gráfico, a gente sabe que o que a gente quer encontrar, que se está aqui, ó, né? Que se é a raiz. Que se é a raiz. Deixa eu escrever um pouco melhor. Que se é a raiz. A gente quer, na verdade, encontrar que se. E olha como que é uma interpretação geométrica lá daquele método de Newton-Raphson. Que é assim, você está o x0 aqui e você está o f de x0. Vamos olhar para a reta tangente ao gráfico da sua função f que passa no ponto x0. Será que eu consigo desenhar aqui? Tá mais ou menos desenhado. Opa, será que eu consigo trocar de cor? Tá, vou desenhar em verde. Então você supõe que essa reta aqui que está em verde é a reta tangente à sua função f que passa no ponto x0. Tudo bem? A gente sabe, né? A gente sabe, na verdade, escrever qualquer equação dessa reta, né? Então, lá do cálculo 1, a gente sabe que o seguinte, chamando essa reta aqui, vou chamar essa reta aqui de t. Vou chamar essa reta aqui de t. Vou chamar essa reta aqui de t. Então, a gente sabe que o t de x... Opa. Sabe que o t de x é igual ao f de x0 mais a derivada em x0 multiplicado por x menos x0. Tudo bem? A gente sabe que a reta tangente ao gráfico da f no ponto x0, a gente lembra lá do cálculo 1, que tem essa expressão, né? O t de x vai ser então f de x0 mais a derivada de f no ponto x0 multiplicado por x menos x0. Tudo bem? Aí olha que legal. Se você pegar o ponto onde que a reta tangente se anula, que ponto é esse, né? Você vai ver que o ponto onde que a f se anula é onde o gráfico, a reta tangente, intercepta o eixo das abscissas, que é aqui. Né? Esse ponto aqui. Tudo bem? Esse ponto aqui tem... Que ponto é esse, né? Tá vendo? Esse ponto aqui, ó. Onde que a reta tangente se anula. Que ponto que é? É onde o t de x foi igual a zero. Então, zero vai ser igual a f de x0 mais um f'. Eu vou chamar esse ponto aqui, ó, convenientemente, eu vou chamar ele de x1. Aonde a reta tangente no ponto x0 se anula. Vou chamar ele de x1. Então, 0 tem que ser igual a f de x0 mais f' de x0 multiplicado por x1 menos x0. Tudo bem? E se você resolver isso aqui para x1, vai dar que x1 vai ser igual a x0 menos o f de x0 dividido pelo f' de x0. Tudo bem? E isso nada mais é do que a φ de x0, se você pensar na φ como sendo a fórmula de Newton. E olhando aqui pelo nosso gráfico, olha que interessante. O que você está fazendo, então? Ó, esse era o x0, você começou aqui, num ponto qualquer. Você fez a reta tangente, viu onde que se anulava, bateu aqui no x1, né? Bateu aqui no x1. X1 onde que a reta tangente no ponto x0 se anula. Mas olha que interessante. Olha como o x1 está mais perto da raiz, né? Vocês concordam que você começou no x0, estava bem longe da raiz. Aí você faz essa iteração geométrica aqui, você vê que o x1 já está mais próximo da raiz do que o x0. Tudo bem? Então, essa que te dá a ideia do porquê que o método acaba funcionando, né? Aqui é só um esboço, né? Mas essa aqui é a motivação geométrica porque que esse método funciona. Porque aí você continua a iteração, então agora você tem um x1. Agora você faz o mesmo procedimento para x1. Então você vai lá,
Vê onde que o x1 aqui está pegando no gráfico. Agora você faz a reta tangente no x1. A reta tangente... Opa, a reta tangente... Tá, a reta tangente vai ser por aqui, mais ou menos. Não estou conseguindo desenhar direito. Mas vocês olham que agora sua nova reta tangente, aonde que anula a sua reta tangente, já está muito próximo, na verdade, da raiz. Está mais próximo ainda. Tá? Então, por isso que essa é uma motivação geométrica, porque que o método de Newton assim, é interessante, né? É uma motivação geométrica que é interessante de ver, né? Que você vê, você começou aqui no x0, um ponto qualquer, tá longe. Você fez uma iteração, olha, o x1 já vem para cá, tá bem próximo da sua raiz. Se agora você usa o x1 como ponto inicial, né? Você vai lá, faz a reta tangente, vê onde se anula, você vê aqui, ó, onde ele se anula, se der um zoom aqui, já está bem próximo, né? Se não for igual aonde que a sua função se anula, a sua f, na verdade. Tá? Então, a motivação geométrica para o método de Newton-Raphson. Vamos fazer um exemplo, né? Como é que a gente está? A gente viu essa teoria, viu que o método de Newton-Raphson ali, ele é um método do ponto fixo, só que ele dá para a gente como é que tem que ser a cara da nossa função de iteração φ. Tá, e como é que a gente aplica isso para encontrar uma raiz de uma função? Né? Como é que a gente aplica isso de fato? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Então, vamos lá, um exemplo. Tenho aqui esse polinômio, x ao quadrado mais x menos 6. A raiz, né, aqui, eu já estou dando qual que é a raiz é o 2. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer encontrar uma aproximação, né, pelo método ponto fixo, para essa raiz que é a raiz 2. E aí eu dou um ponto inicial para você que x0 é igual a 1,5. Tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente faz o seguinte. Então, aqui eu vou só copiar a função. Então, f de x é igual a x ao quadrado mais x menos 6. A raiz que eu quero aproximar é a 2. E o ponto inicial, x0, é um 1,5. Tá? Então, vamos lá. Vamos aplicar agora o método de Newton aqui para esse problema. Legal. O que o método de Newton faz? O método de Newton é um método de ponto fixo, em que ele dá para a gente qualquer função de iteração. A função de iteração, no método de Newton-Raphson, é sempre φ de x igual a x, menos o f de x dividido pela derivada de x. Tudo bem? Legal. Bom, então, a gente precisa da derivada da função f. Você vai fazer a derivada da f? Bom, a f é x ao quadrado mais x menos 6. Então, derivando dá 2x mais 1, né? 2x mais 1. Tudo bem? Então, nossa função de iteração é φ de x é igual a x menos... Aqui em cima vai a f de x, né? A f de x é essa expressão aqui. Então, vai ficar x ao quadrado mais x menos 6 dividido pela derivada da f. A derivada da f está aqui embaixo, né? A gente acabou de calcular. Então, vai ficar 2x mais 1. Tudo bem? Então, agora a gente usa essa função como função de iteração. Como a gente faz isso? Então, a gente monta uma tabelinha, né? Então, K é a nossa iteração, xk é o nosso ponto inicial, e o xk mais 1 é o próximo ponto, que a gente sabe, usando o método ponto fixo, que basta você calcular o φ de xk. Tudo bem? Então, a gente começa nas iterações, né? Então, iteração 1, você pode ir 1 ou 0, tanto faz, né? Talvez para ficar mais compatível, vou colocar aqui 0, né? K igual a 0. Então, você vai ter o x0. X0 é 1,5. Tá? Então, x0 é 1,5. Tá? O xk mais 1, né? Então, como k é 0, então x1
é, na verdade, o φ de x0, que é igual. Então, o que que você vai fazer? Você vai pegar o x0, que é 1,5, e colocar nessa expressão. Então, vai ficar 1,5 menos 1,5 ao quadrado mais 1,5 menos 6 dividido por 2 vezes 1,5 mais 1. Tudo bem? Aqui eu vou colocar a sua resposta, tá? A gente não. Mas você faz essa continha, vai dar aqui 2,0625. Tudo bem? Então, x1 deu 2,0625. Legal. Mais uma iteração. Vamos para a iteração k igual a 1. Se k igual a 1, então xk vai ser o x1. X1 é o que está aqui. Então, 2,0625. x2, quem é o x2? X2 vai ser o φ de x1, né? E o φ de x1 de novo. Agora você vai pegar o 2,0625 e substituir no lugar de x nessa expressão, fazer as continhas, e aqui vai dar 2,0008. Tá? Segunda iteração, né? Terceira, na verdade. Uma iteração k igual a 2, então aqui vai ser o x2. x2 é o 2,0008. x3 é nada mais que o φ de x2. E aí você vai fazer a continha, já vai dar aqui 2,0000, tá? Em particular, né, como esse problema aqui estamos considerando com 4 casas, né? 4 casas, né? 4 casas decimais, porque a gente está fazendo arredondamento. Então, na iteração 2, né, k igual a 2, ou seja, depois que você fez 3 iterações, inclusive o elemento da sequência dá exatamente o valor da raiz, tá? Exatamente porque você está usando arredondamento. Tudo bem? Então aqui, inclusive, você poderia até parar. Mas vê que a gente começou com x1 igual a 1,5, mas você vê que à medida que a gente foi fazendo as etapas da sequência, foi cada vez ficando mais perto de 2, né? Até que chegou aqui no passo 3, deu exatamente igual a 2. Tudo bem? Então, esse aqui é o passo a passo de como é que se aplica o método de Newton-Raphson para encontrar uma raiz do seu problema. Tá. Então assim, na verdade, depois que definiu a FI, esse procedimento que a gente fez aqui embaixo, né, ó, esse procedimento que está aqui no quadro vermelho, isso aqui que está no quadro vermelho aí é o mesmo método do ponto fixo, tá? Não tem alteração. A grande novidade aqui, né, que estou frisando bastante, é que o método de Newton-Raphson, a diferença é que ele já fornece para você qual que é a função de iteração que você vai usar. Tudo bem? Legal. Mas aí, tudo bem. Lembra, no mesmo método ponto fixo, você tinha função, você podia encontrar uma função de iteração. Só que vimos que não era toda a função de iteração que te dava a convergência da sequência, tá? Lembra, a gente fez um exemplo lá na aula de ponto fixo, que você pegava uma função de iteração diferente lá e as soluções, a sequência, na verdade, começava a crescer, tá? Então não ia convergir para lugar nenhum. Aqui, então, a gente já está sabendo que o método de Newton-Raphson ele fornece para a gente uma função de iteração. Mas será que essa função que ele fornece, ela é boa? No sentido assim, será que satisfaz as condições desse teorema aqui? Será que ele satisfaz as condições desse teorema do ponto fixo? E o legal é que, com algumas condições a mais, né? De fato, a função de iteração dada pelo método de Newton-Raphson satisfaz. Que condições são essas, né? Tem algumas que são até um pouco fortes, mas vamos lá. Então você tem que supor que a f, a derivada da f e a derivada segunda da f sejam contínuas no intervalo e que contém a raiz. Tudo bem? E a outra condição natural de perguntar é que a derivada da f na raiz seja diferente de zero. Tudo bem? Tem que lembrar, né? Em algum momento tinha que aparecer alguma coisa desse tipo, porque
você estava a sua iteração, aquela função de iteração, ele coloca a derivada da f no denominador de uma fração. Então é claro que é natural pedir uma coisa desse tipo, porque se a derivada na raiz for diferente de zero, como a derivada é contínua, vai ter um intervalo que ainda contém a raiz e que nesse intervalo a derivada é sempre diferente de zero, tudo bem? Em particular, aquela função de iteração você pode definir ela, tudo bem? Então essa aqui é uma condição técnica aí necessária. Mas é isso, se você tem que a sua função tenha derivada até a segunda ordem, e elas são contínuas, você supõe também que a derivada na raiz é diferente de zero. Então vai existir um subintervalo do intervalo inicial i, que ainda contém a raiz, e de tal forma que essas iterações aqui que você faz vai convergir para a sua raiz. Tudo bem? Então é isso que você tem que verificar quando você está com um problema e você quer aplicar o método de Newton-Raphson. Você olha lá, a função tem derivada até a ordem 2? Tem, legal. Cada uma, a função e as suas derivadas, essas derivadas que vai até a ordem 2, são contínuas no intervalo que contém a raiz? São, legal. A derivada, de alguma forma você tem que estimar isso, né? Que a derivada na raiz é diferente de zero? Sim, eu posso garantir que a derivada na raiz é diferente de zero. Então, legal, quando você fizer aplicar o método de Newton-Raphson, como a gente acabou de ver, por exemplo, no exemplo anterior, essa sequência vai convergir para a sua raiz, tudo bem? Está garantido que vai convergir. Tá legal? Muito bom. Então é isso, tá vendo? Vocês veem que o método de Newton-Raphson, além de garantir para a gente já fornecer, assim, né, uma função de iteração, se a sua f tiver algumas propriedades boas, né, que é o que está escrito aqui nesse teorema, essas propriedades que estão no teorema, é garantido ainda, né, que essa sequência de iterações que você faz vai convergir para a sua solução. Tá, e aqui tem o algoritmo como seria o algoritmo para o método de Newton-Raphson. Então você pega uma função que satisfaz, pode ser do teorema anterior, como dados iniciais. Você vai pegar lá o x0, né, o primeiro ponto, seu primeiro ponto, epsilon 1 e epsilon 2, duas precisões. E aí como é que o programa ia funcionar, né? Primeira verificação ele faz é o seguinte: se esse x0 que você deu é de tal forma que f calculado nesse x0 já é bem pequeno, né? O que isso está dizendo, né? Que, lembra, o problema nosso aqui era encontrar uma raiz, o problema original era encontrar uma raiz da função. Raiz é onde que a função se anula. Se você pegar um x0, tá que o f calculado nesse ponto já tá muito próximo de zero, né? Então você já pode meio que pensar que ele já é uma boa aproximação para uma raiz. Então você devolve o x0 e acabou o programa. Caso contrário, aí você vai montar a sequência. Caso contrário, você vai fazer o x1 como x0 menos o f de x0 multiplicado pela derivada de x0. E aí você compara. Se o x1 que você obteve aqui no 4, né, um novo elemento, o f calculado nele já é bem pequeno, ou se os termos da sequência estão muito próximos a um do outro, você faz o x barra igual a x1 e acabou. Caso contrário, você troca o x0 pelo x1, faz a iteração k igual a ck mais 1, e você volta para o passo 4. Você volta aqui para o passo 4, né? Tá? E aí você vai seguindo o loop até que uma das suas condições, ou essa, seja satisfeita. Tá? Um detalhe aqui, né? E pensando a nível de linguagem de programação, como você implementaria isso? Só uma observação que eu queria fazer, que aqui, né, você tem esses dados iniciais, legal. Mas além disso, né, se você for pensar assim, fazer um pensamento do tipo na linguagem de programação, o que você teria que fazer? Você tem esses dados iniciais, legal. Mas além disso, para você, pensando lá como você implementaria isso, você precisaria também fornecer, como é que está claro, que você usa aqui a sua função f, né? Você tem que, de alguma forma, fornecer quem é f, né? Na verdade, tem um x0, o epsilon 1, o epsilon 2, mas aqui também você vai precisar de saber quem é f.
para você calcular, por exemplo, o f de x0. Tudo bem? E além disso, né, a nível de programação, você vai precisar também fornecer o método que é a derivada da f. Tudo bem? Então aqui, na verdade, como dados iniciais, né, pensando, tentando abstrair assim, ó, no nível de, se você realmente for lá tentar escrever um algoritmo, né, no computador para isso, você vai precisar do x0, você vai precisar do epsilon1, epsilon2, mas além disso, você vai precisar do f, né, porque ó, em vários momentos você precisa saber quem é o f calculado em determinado ponto, né? Você precisa. Mas além disso, além da f, você precisa também fornecer aqui, ó, aqui aparece a derivada da f, tá? Então, isso é só uma coisa que eu queria destacar aqui. Eu queria só destacar isso para o próximo método que vamos ver, né? Então, aqui a gente precisa do x0, do epsilon1, epsilon2, da f e da derivada da f. Em particular, então, você tem que saber calcular a derivada, tá? Então, tá. E isso para calcular a derivada, pode acabar sendo um empecilho, tudo bem? Porque derivada, no caso de polinômio é o caso que você, quando você calcula a derivada de um polinômio te dá uma função que, de um certo sentido, a complexidade é menor, né? Porque se o polinômio tem grau, por exemplo, 2, a derivada vai ser um polinômio de grau 1. Se é um polinômio de grau 1, a derivada vai ter o grau, vai ser uma constante, né? Então sempre cai. Mas assim, é fácil, vocês podem lembrar, é bem fácil de pensar em casos em que a função é simples, complexidade assim não é muito complexa, mas a partir do momento que você deriva, vira uma coisa muito complexa. Tudo bem? Então, isso pode trazer dificuldades, né, na hora de você fazer o cálculo. Além disso, muitos dos métodos que a gente olha aqui, é sempre interessante, pelo menos ter as alternativas de métodos que, na verdade, só olhem para f em si, só. Não precisa de derivadas nem nada. O próximo método que vamos ver, ele é um método muito parecido, né, ali com o método de Newton-Raphson, só que ele tenta contornar essa situação de calcular a derivada, tá? Então é um jeito assim, né? No método de Newton-Raphson, aparece ali a derivada da função. Nesse novo método que a gente vai ver, que é o método da secante, ele faz ali vamos dizer assim, uma manobra de tal forma que você não precise calcular a derivada da função. Tudo bem? Então é isso que vamos ver. Vamos só agora fazer uma pausa. Vamos fazer uma pausa de 5 minutinhos. Então a gente volta às 11h12, tudo bem? Então vamos dar uma pausinha só de 5 minutinhos para tomar um café. A gente volta daqui a pouco.